A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, queridos seguidores que nos seguem aqui no canal Pão Diário. Aqui quem vos salva é vosso irmão em Cristo, Evangelista William. É um prazer imenso ter você aqui diariamente conectado aqui no canal, onde diariamente nós trazemos aqui vídeos de orações, trazemos aqui vídeo de palavra, vídeo de devocional, porque nós entendemos que assim como o nosso corpo físico, ele necessita do alimento diário, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa estar firme para o dia a dia. Entendemos que da mesma forma é o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma. A nossa alma, ela precisa se alimentar diariamente, o teu espírito, E como que a gente dá alimento para a nossa alma? O alimento que a nossa alma necessita, o alimento que a nossa alma precisa diariamente é a palavra de Deus, Há muitos que dormem, há muitos cansados, há muitos oprimidos, porque diariamente se preocupam em cuidar só do teu corpo físico. Não é nenhum pecado nós cuidarmos do nosso corpo físico, fazer uma academia, fazermos uma dieta, darmos umas pedalatas, darmos umas corridinhas. Não é nenhum pecado você cuidar do seu corpo físico. Mas se você cuidar só do teu corpo físico e esquecer de cuidar do seu corpo espiritual, que é a tua alma, ou seja, nós iremos padecer, nós iremos fracassar, nós iremos esmorecer a nossa fé. Então é por isso que eu te convido neste momento a você ficar conectado aqui no canal Pão Diário com o Evangelista William. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que diariamente, quando aqui postarmos a palavra de Deus, trazemos aqui orações, você possa ser notificado pelo YouTube e você possa receber os nossos vídeos e diariamente você possa se alimentar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos trazido aqui, guiado pelo Espírito Santo. Nessa noite de segunda-feira, eu quero trazer uma devocional para o seu coração, onde eu quero que você entenda a importância da confissão. Há uma grande importância no momento de nós confessar a Deus a nossa necessidade, de nós confessar a Deus os nossos erros, de nós confessar a Deus os nossos pecados. E nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 24, e o versículo 10, que é a base tema para esse devocional da importância da confissão. Leamos. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Nós percebemos que Davi, depois de contar ao povo o que ele fez, Davi ele sentiu remorso e disse ao Senhor, ou seja, Davi ele confessou ao povo, mas ele sentiu remorso e desejo em confessar a Deus o que ele fez. Porque quando confessamos ao povo, esquecemos de confessar a Deus aquilo que nós fizemos de errado. É tipo que há um bloqueio impedindo de nós recebermos as bênçãos do Senhor. Mas quando chega o momento de nós confessarmos a Deus, ou seja, reconhecer que é Deus que precisa saber dos nossos erros, é Deus que precisa saber dos nossos pecados, é Deus que precisa saber das nossas confecções. Quando entendemos dessa forma e confessamos a Deus, porque é Deus que pode nos ajudar, porque é Deus que pode nos julgar, é Deus que pode ali nos abençoar, estender as suas mãos para a nossa vida. Ninguém precisou dizer nada. Davi ele tinha consciência do fato. A contagem que Davi ele fez terminou e o remorso imediatamente o atingiu. Davi ele compreendeu que quisera contar os guerreiros, porque isso o faria sentir-se orgulhoso, poderoso e dominador. Mas no entanto, quando a arrogância e a ilusão foram reveladas, Davi confessou o seu pecado ao Senhor. Queridos ouvintes, quando temos certeza de que fizemos algo errado,
A consciência em geral, ela nos avisa. Nós nos sentimos envergonhados, envergonhadas, atormentados, atormentadas e péssimas. Devemos, porém, queridos ouvintes, ter cuidado para que Satanás não faça nos sentirmos condenadas por causa do nosso pecado, que fiquemos envergonhados demais diante do Senhor. Você precisa entender que o inimigo quer que lutemos com a culpa até não conseguir sequer orar. Quantas pessoas que a tua culpa, quantas pessoas que o teu julgamento, ele muitas das vezes te impede de orar. Muitas das vezes você não sente mais vontade de orar porque o teu erro, o teu pecado, ele tira o teu desejo de orar. Mas o Senhor, queridos ouvintes, entretanto, nos deu um meio de nos livrar desse tipo de condenação. Qual é o meio que o Senhor nos deu para nos livrarmos desse tipo de condenação que diariamente o inimigo se apresenta diante de nós? Porque entendemos que o nosso erro, a nossa falha, a nossa queda, o nosso pecado, muitas das vezes nos atormenta. Quantas pessoas que me ouvem agora que o seu pecado te atormenta? Quantas pessoas que me ouvem agora que o teu passado te julga, o teu passado te pesa, o teu passado te causa pavor? Mas eu quero dizer para você que o Senhor, entretanto, Ele nos deu um meio de nos livrar desse tipo de condenação. Qual é esse meio? É a confissão. Confessar é mais que apenas pedir desculpa. Qualquer pessoa pode desculpar-se. Todas conhecemos indivíduos que são ótimos em apresentar desculpa. Você pode ter na tua casa aí alguém que é especialista em inventar desculpa. No seu trabalho você pode conhecer alguém que é especialista em inventar desculpa. No meio da sua família, um parente seu, você pode conhecer alguém que é um especialista, não é? Em inventar mentiras, inventar desculpa, que são mentiras, desculpa que às vezes nós ali acreditamos naquilo ali. Porque tem pessoas que preferem inventar mentiras, inventar desculpa, ou seja, fantasiar ali com uma mentira, fantasiar ali com uma desculpa, do que confessar de fato a verdade. Mas nós entendemos que o pai da mentira é o diabo. Enquanto ficarmos na mentira, enquanto agimos em mentira, Deus não pode trabalhar conforme Ele quer na nossa vida. Mas quando confessarmos a Deus os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, nesse momento nós estamos dando um tapa na cara do diabo, estamos mostrando para ele que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos, que nós caímos, mas nós nos arrependemos daquele nosso ato. E quando nós nos arrependemos daquele ato, é nesse momento que Deus ele entra em cena. Então que possamos confessar, não apenas pedir desculpa, porque qualquer pessoa pode pedir desculpa, mas Deus quer que nós confessamos os nossos erros, porque a razão de seres tão bom nisso. Tem pessoas que confessam, tem pessoas que andam com desculpa, com mentira, e há uma razão deles seres tão bom nisso, porque eles estão na prática adquirida. Precisam dizer sinto muito repetidamente, porque nunca mudam de atitude. De fato, queridos ouvintes, algumas pessoas às vezes dizem sinto muito, sem na verdade admitir qualquer falta. Esses são expedidores de desculpas profissionais. Tem pessoas que já se tornaram profissionais em pedir desculpas, mas ele só pede desculpa no momento, mas não se confessa, mas não pede perdão do coração para fora. Sua confissão, queridos ouvintes, não significa já a verdadeira confissão. Significa admitir em detalhes o que você fez, então se arrepender-se de fato. O arrependimento significa entristecer
se tão profundamente pelo erro que você fará ou que for necessário para impedir que se repita. Confissão, queridos ouvintes, significa reconhecer que erramos e admitir o pecado. A confissão e o arrependimento não anulam, porém, as consequências. Nesse texto que nós estamos aqui abordando, que está falando sobre Davi, nós estamos aqui com exemplo sobre Davi. Nós vamos ver que Davi foi ao lugar certo e fez o que era certo, mas ainda teve de pagar o preço. Algumas vezes o pecado, ele traz consequências, com as quais devemos lidar com a ajuda do Senhor. Aquilo que nós plantamos hoje, aquilo que nós semeamos hoje, não quer dizer que quando nós vamos confessar a Deus, nós ficaremos isentos de pagar por aquilo que nós fizemos. A diferença é que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Deus ele vai nos ajudar, Deus ele vai nos dar força, para que quando a consequência chegar sobre a nossa vida daquilo que nós fizemos, nós não estaremos sozinhos, mas nós estaremos com Deus. E nesse momento Deus ele vai se apresentar como nosso advogado para nos ajudar e como o nosso juiz para julgar as nossas causas. Muitas pessoas às vezes confundem as coisas, acham que confessou a Deus o seu pecado, confessou a Deus os seus erros e vai ficar isento de pagar por aquilo que fez. Não. Mas só que quando chegar o momento de nós pagarmos aquilo que nós fizemos, nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos com Deus para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos dar uma direção em sair das situações que diversas diariamente possa vir contra a nossa vida como consequência daquilo que nós fizemos de errado. Porque a confissão e o arrependimento não anulam, porém, as consequências que praticamos. Mas só que algumas vezes o pecado traz consequências com as quais devemos lidar com a ajuda do Senhor. Porque quando reconhecemos os nossos erros, o nosso pecado, confessamos a Deus que erramos e confessamos a Deus que não queremos mais permanecer da forma a qual estamos. A partir deste momento, Deus ele vai estar conosco. A partir do momento a qual confessamos, Deus vai nos ajudar e não estaremos mais sozinhos. Queridos ouvintes, quando você se sentir culpada ou culpado, é preciso confessar um erro diante do Senhor. Você já confessou a Deus nesse dia de hoje o seu erro? Você já confessou a Deus nesse dia de hoje o seu pecado? Porque eu tenho certeza que o seu erro, o seu pecado, ele te assombra. O teu erro, o teu pecado, ele te assola. E para que você venha se livrar desse assombramento, para que você venha se livrar desse assolamento, é necessário que nesse momento você venha confessar a Deus. Confesse a Deus agora o seu erro. Confesse a Deus agora o seu pecado. O que você fez que no momento ali a sua consciência nem pesou, mas no momento de prazer ali, no momento de euforia, você fez. Você praticou tal ato, você praticou tal coisas que no momento você nem sentiu o peso, mas hoje há um peso sobre a tua vida. Mas hoje a tua consciência ela pesa. Mas Deus me trouxe aqui através dessa palavra que é a importância da confissão para dizer para você: Deus quer te livrar desse peso hoje. Deus quer trazer paz para o teu coração hoje. Deus quer mudar a sua vida hoje. Então jogue por terra esta barreira. Lance por terra esta barreira. Confesse para Jesus hoje. Diga: Senhor, eu errei, eu pequei. É como a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, quando pede a herança ao pai e sai para uma terra longínqua, ele vai, curte ali com seus amigos, gasta todo o seu dinheiro. Mas quando ele cai em si, ele reconhece que errou. Ele reconhece que não deveria ter saído da casa do pai. Ele reconhece que não deveria ter saído da presença do pai. Mas quando ele cai em si e reconhece o seu erro, ele volta para casa. E quando chega em casa, ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno mais de ser chamado filho. Ou seja, ele está reconhecendo naquele momento o teu erro. Ele está confessando naquele momento o seu pecado.
Ele está reconhecendo naquele momento o filho pródigo que ele fez de errado. E o que o pai dele vai dizer nesse momento? Não, meu filho, você ainda é o meu filho. Quando nós confessamos a Deus os nossos erros, tudo muda. Então, quando você se sentir culpado ou culpada, é preciso você confessar o seu erro diante do Senhor. Não insiste. Quanto mais cedo o fizer, melhor você se sentirá. Peça também a Deus que lhe mostre qualquer pecado que precise ser confessado. Não raro, nem sequer o vemos. Você ficará surpresa. Você ficará surpreso com a rápida resposta de Deus a esta oração. Então, faça em forma de oração a Deus a confissão dos seus pecados. Confesse a Deus em oração os seus pecados. Diga mesmo: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. Mas, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa minhas falhas. Perdoa as minhas transgressões, Pai. Porque eu não quero ficar longe do Senhor. Porque eu não consigo viver sem a Tua presença, Pai. Confessa a Deus, amado ouvinte, neste momento. Abra o teu coração neste momento para o Senhor Jesus. Rasga o